Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre um erro que poucas pessoas prestam atenção e que ele pode se tornar muito grave e até mesmo quebrar um compressor em condições mais extremas. O que acontece, pessoal? Quando a gente vai fazer uma carga de fluido refrigerante, o mais comum, em sistemas maiores, um sistema de rack ou de unidades grandes, a gente não faz, por exemplo, simplesmente pelo peso como em ar-condicionado, Você não tem uma etiqueta lá, coloca 10 quilos. A gente faz o recolhimento de fluido refrigerante, Então a gente fecha a saída do tanque de líquido, que no meu caso é essa válvula, eu fecho a minha saída e coloco o refrigerante. Então eu vou colocar uma, duas botijas, depois eu abro de novo e vejo se o meu visor não está borbulhando. Esse é o caminho mais simples. Um outro ponto, a gente tem os visores de líquido, não em todos os tanques, mas em muitos tanques você tem visores de líquido. No caso desse meu tanque, eu tenho dois visores que ele me mostra aqui. O mínimo desse segundo visor é por volta de 18% do meu tanque e eu tenho esse segundo visor que vai ser algo em torno de 80% do tanque. E qual que é o erro muito comum que o pessoal comete? Quando eu vou fazer uma carga de fluido refrigerante, eu encho o tanque, meu visor para de borbulhar, só que mesmo assim eu ainda coloco mais gás, porque muita gente tem na cabeça que o meu tanque de líquido ele tem que estar cheio. Só que na verdade, quando a gente está em operação, o tanque de líquido nunca pode estar cheio. Na realidade, a gente tem que trabalhar com o tanque de líquido com no máximo 25%. Por que isso? O seu tanque de líquido, o papel dele é um recipiente, é um vaso de pressão para você recolher o gás. Então imagina assim, quando eu preciso fazer uma manutenção, eu vou fechar a minha saída do equipamento e eu vou recolher todo o meu refrigerante da instalação para dentro do tanque. Então se eu tô com o meu tanque de líquido já operando quase cheio, eu vou ter pouco espaço. Imagina, se eu tô com o meu tanque operando em 50%, eu vou ter só 50% para recolher. Às vezes isso não é o suficiente. E aí o que ocorre? Você tem dois problemas que ocorrem nisso. O primeiro problema e o mais comum e mais direto, que logo todo mundo percebe, você vai recolher o gás. E aí o que acontece? Quando você vai recolher esse gás, simplesmente a máquina desarma por alta. Então a gente está fechando aqui a válvula, a máquina está recolhendo o gás, de repente, em questão de segundos, a máquina desarma por alto. Então ele está com uma pressão boa ali, você está com 13, 14 bar e de repente ela bate 21, 22 bar e desarma por alta pressão. E isso ocorre porque você já não tem mais espaço no seu tanque de líquido. Bom, nesse caso é razoavelmente simples de se detectar, porque você está recolhendo gás e você vê que a máquina desarma por alta. E isso a maior parte dos técnicos já percebe logo de cara e fala, opa, peraí. Ou o meu tanque está pequeno, isso também eu já vi acontecer, o técnico reclamar que o tanque de líquido está pequeno, mas nem sempre isso é verdade, Pode ser que o seu tanque está pequeno, mas pode ser que você está trabalhando com muito gás, porque muitos tanques de líquidos não têm visor. E aí, o segundo problema é bem menos comum das pessoas perceberem, mas ele ocorre com uma maneira bem mais corriqueira do que se imagina. Porque o que ocorre? Nós temos o tanque de líquido, esse tanque de líquido ele tem 100 litros no caso desse equipamento. E eu tenho o meu acumulador de sucção, que está ali do outro lado. Alguns chamam de separador de líquido, mas o nome correto é um acumulador de sucção. Qual que é a função dele? A função dele é, caso você tenha um retorno de líquido pela sua linha de sucção, esse líquido ele fica armazenado no fundo desse vaso e ele separa, deixa o líquido embaixo e o vapor ele puxa por cima. Assim, esse líquido não volta para o meu compressor. Como que esse cara é dimensionado? Antes mesmo de falar de como ele é dimensionado, tem um ponto importante. Tem um vídeo aqui embaixo que eu vou deixar na descrição que eu falo um pouquinho sobre como funciona o acumulador de sucção. Então se você não conhece essa peça, entra lá, dá uma olhada, porque é bem interessante esse vídeo, ele explica em detalhe como funciona o acumulador. Agora, voltando aqui para o vídeo, o meu acumulador, ele deve ser selecionado por um critério de tamanho, de volume e de velocidade. Então a gente precisa ter uma baixa velocidade dentro desse vaso para garantir que quando o líquido cai ali, você não tenha muita turbulência. Então imagina, você vem com um líquido em altíssima velocidade, esse líquido pode bater no fundo e espirrar para o alto. Então você tem um parâmetro de velocidade, por isso que normalmente ele é um vaso largo, Ele é muito mais largo, um diâmetro muito maior do que a sua tubulação de sucção. E o segundo parâmetro é de volume. Geralmente ele tem que ter no mínimo 1/3 do volume do meu tanque. Por que isso? Se eu tenho um retorno de líquido, esse retorno de líquido ele tem como armazenar. Imagina o seguinte, meu tanque aqui tem 100 litros e ali no meu acumulador eu tenho 33 litros, Então eu estou atendendo ali o meu volume mínimo. Por quê? Em operação, eu estou com a minha linha de líquido, então meu compressor está funcionando, meu evaporador está ligado. Em operação, o meu tanque de líquido ele deve trabalhar no máximo
em 25%. Essa informação é muito importante. Quando você está com o equipamento em operação, o seu tanque de líquido não deve ter mais do que 25% de preenchimento. Se ele tiver, você está com muito gás, você tem que tirar gás. Por que isso? Se eu tô com esse tanque que tem 100 litros, eu tô com ele aqui a 15, 20%, significa que eu tô com 15 litros. Se eu tenho um retorno de líquido, o que vai acontecer? Esse líquido vai para o evaporador, ele não vai evaporar, ele vai voltar pela minha linha de sucção e ele vai ficar no meu acumulador. Só que o que eu tenho sobrando? Eu tenho 15 litros sobrando. Se esses 15 litros migram do evaporador para o acumulador, eu tenho espaço para 15 litros. Então o que vai acontecer? Ele vai chegar a 15 litros no acumulador, vai começar a dar falta de gás, seu visor vai começar a borbulhar, logo o seu superaquecimento vai subir no evaporador e você começa a evaporar aquilo, você cria um equilíbrio. O líquido que saiu do tanque, ele fica no acumulador de sucção. Agora o que acontece bastante que eu já vi? O pessoal em campo tem costume de trabalhar com o segundo visor cheio, fala, não, meu tanque tem que estar cheio em operação. Aí às vezes você recolhe o gás, como o seu tanque é grande, ele suporta recolher o gás, porque o gás da linha cabe naqueles 20% do tanque. Mas qual é o grande problema que poucas pessoas percebem? Se eu tenho um retorno de líquido, que claro, não é para acontecer, mas a gente sabe que na prática você pode ter seu evaporador bloqueado, você pode trabalhar com uma válvula de disposição eletrônica, ela dá um problema no sensor, no motor da válvula, e dá retorno de líquido. Se eu tô com o meu tanque cheio, eu tô com 80 litros de líquido aqui. O meu acumulador foi projetado para ter 30, 40% do volume do tanque. O que vai acontecer? Eu tenho 80 litros aqui, esses 80 litros vão baixando e eles vão ficando no acumulador. Só que chega uma hora que meu acumulador ele transborda, porque eu não tenho mais volume sobrando nele. Na hora que ele transborda, ele não tem mais função nenhuma e o compressor puxa esse líquido e quebra. E aí muitas vezes a gente fala, o compressor quebrou por golpe de líquido. De fato ele quebrou por golpe de líquido, de fato não era para estar dando retorno de líquido, mas se o seu tanque de líquido tivesse no máximo em 25%, você não teria líquido suficiente para ter enchido aquele vaso, transbordado ele e chegado até o compressor. Isso é um erro que eu já vi várias vezes em campo. Chegar lá, o tanque está cheio e eu falar, pessoal, olha, não é bom você trabalhar com o tanque cheio, né? Por causa que você pode ocasionar um retorno de líquido, só que as pessoas às vezes não assimilam muito isso, né? O pessoal sabe do problema do recolhimento, mas não para assimilar esse problema do excesso de gás no acumulador de sucção. Então, basicamente, era isso que eu queria deixar aí de dica, né? Se você acha que essa dica foi valiosa, que ela pode te ajudar no campo, deixa seu like aí embaixo, curte, compartilha com seus amigos aí nos grupos de WhatsApp, que ajuda bastante a gente. E se ficou alguma dúvida também, deixa nos comentários que isso a gente responde no futuro, tá bom? Valeu, obrigado e até a próxima!